Hoje nós estamos numa noite, um culto especial de adolescentes. E os adolescentes, como todos sabem, né, as crianças, os adolescentes, os jovens são bombardeados por informações que às vezes deixam até mesmo os adultos perdidos. Nessa noite eu quero falar sobre a Odisseia, desistindo de si mesmo para dar glória absoluta a Cristo. Quero ler Apocalipse 5, 12 e 13 também, que diz assim: que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e as que estão no mar e todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Amém. Senhor, lemos a Tua palavra e pedimos que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a Tua palavra, que guardemos a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Amém. Meus irmãos, eu quero dizer que nosso sistema do mundo, desde o princípio, desde o Éden, desde Adão e Eva, é um sistema que é a busca pelo prazer, a busca pelo que nós vemos. E desde o começo, o inimigo das nossas almas tem tentado tanto nos destruir como com que nós nos autodestruamos. Nós temos uma ilusão do controle. Quando a serpente conversou com Eva, e ela falou assim: olha, o que foi que Deus disse? E aí ela falou: olha, a gente não pode fazer isso, não pode comer, não pode tocar, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E ela olhou para aquele fruto, e ela viu que o fruto era bonito, era desejável. E aí ela comeu, deu para o seu marido e ele também comeu. Nós queremos que nessa noite você veja que o paraíso do Éden, um lugar de delícias, um lugar onde não existia absolutamente nada a não ser a proibição de comer de um fruto, foi lá mostrada a rebeldia do coração da humanidade. A rebeldia de que aquilo que Deus disse, nós não aceitamos. E desde então, aquela ordem, nós temos sido desobedientes. Você se lembra da história dos filhos de Adão e Eva, de Caim e Abel? Caim, ele ficou com raiva, com inveja do seu irmão. Na hora do culto, ele, em vez de olhar para Deus, olhou para o irmão, ficou com raiva. E Deus falou: não deixe esse sentimento tomar conta do seu coração. Mas foi exatamente o que Caim fez. E aí matou seu irmão. Vocês se lembram que quando no tempo, agora em Gênesis 6, no tempo do dilúvio, em 5 capítulos da Bíblia, o mundo já estava totalmente longe de Deus, ao ponto de Deus tomar a iniciativa de destruir a humanidade com o dilúvio. Percebam que o ser humano, ele se revolta contra Deus. E quando agora Deus chama Abraão, Deus convida aquele homem a sair da sua casa, da sua parentela, e em determinado momento, em Gênesis 22, quando Abraão é levado pelo Senhor a uma situação, e eu queria que você se lembrasse disso. Você sabe o que Abraão mais gostava, mais amava? Era o seu filho Isaque. O que ele mais tinha carinho, um presente de Deus para ele. Mas o que foi que Deus pediu a ele? Pediu a Abraão: você vai entregar para mim o que você mais ama. Você vai oferecer seu filho sobre o altar. E Abraão, num rasgo de fé, fez isso. E eu queria que você se lembrasse disso. Lembrasse que às vezes o que você mais gosta, o que você mais deseja, aquilo que você tem mais prazer, aquilo que você entende que é muito importante, Deus está dizendo: coloque isso diante de mim no altar. Você lembra da história de Jacó, que foi filho de Abraão? Jacó vinha voltando agora na história dele, e ele pediu a Deus: por favor, Senhor, me abençoe. Meu irmão está com raiva de mim porque eu o enganei.
E ele lutou com Deus, foi tocado na coxa, foi abençoado pelo Senhor. Você se lembra anos depois, quando eu falo de Jacó, eu falei Isaac, que também é descendente de Abraão, né? Filho de Abraão nesse sentido. Você se lembra do povo de Israel? O povo de Israel é escravo agora, porque José foi para o Egito, os 70 pessoas daquela família foram muitos anos depois, agora eles escravos. E o povo agora anda naquele deserto e vai aprendendo e vai entendendo a duras penas que quem fornece o alimento, quem fornece as condições de vida, quem ajuda, quem liberta, quem ama é o Senhor. Mas eles eram rebeldes. Depois chegou o tempo dos juízes, o povo fazia o que queria. O tempo dos reis, o primeiro rei, um rei desobediente. Depois, por causa da desobediência do povo, depois daquele tempo de reis, eles foram arrancados da terra, foram exilados numa terra distante na Babilônia, na Pérsia. E aí então eles, como que Deus dizendo, vocês não têm me obedecido. E aí eles foram trazidos depois do tempo de Esdras e Neemias para reconstruir as ruínas. Mas agora eu quero que você seja levado à pessoa de Jesus. Jesus é o nosso exemplo, nunca se esqueça disso. Você pode até usar outras pessoas como exemplo, como inspiração, mas Jesus é o nosso exemplo máximo. E Jesus em João 4,34 disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, o Senhor, disse isso. Jesus também disse em Mateus 26,39: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Você se lembra que no ato mais terrível, onde Jesus estava no alto daquela cruz, ele se entregou ao Pai e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E por causa que ele se humilhou desta maneira, porque ele não levou em conta aquilo que ele queria, mas o que o Pai queria. Ele não arrogou para si alguma razão, algum poder, mas ele fez tudo o que o Pai queria. Por isso está escrito em Filipenses 2, de 8 a 11, que eu não vou ler outra vez, por causa dessa entrega de Jesus. É o exemplo máximo para nós. Deus o exaltou sobremaneira. Você se lembra que Jesus vai dizer assim nos seus ensinos, lembre-se disso, em Mateus 10,37, ele diz uma coisa que a princípio parece errada. Disse assim: quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. Qualquer coisa, qualquer valor, qualquer pessoa, qualquer objeto, qualquer desejo que você coloque, até mesmo sendo legítimo, mais do que a Jesus, não é digno de Jesus. Coisa pesada isso. Pense nisso. Agora lembre-se, em Mateus 16,24, Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Você lembra que esta cruz é algo que você leva todo dia, é algo que você às vezes precisa sofrer. Às vezes você tem uma vontade de ter uma carreira, ou você tem um sonho, ou você tem uma aspiração, e Jesus diz assim: leve a sua cruz e siga-me. Eu quero que você se lembre do que Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14, mas eu vou fazer uma leitura aqui numa tradução que você nunca ouviu antes. É uma tradução fiel para tradutores, então é literal, ouça, e traduzido para o português. Pode até colocar o texto aí de Mateus 7, 13 e 14, mas ouça o que eu estou dizendo. É difícil o caminho que as pessoas podem tomar, que leva onde se pode viver eternamente com Deus no céu. Ir por aquele caminho é como ir por uma estrada estreita, que leva a uma porta estreita. São muitos os que encontram esse caminho. Não são muitos os que encontram esse caminho. O caminho que a maioria das pessoas toma é fácil, mas o resultado desse caminho fácil é que Deus as castiga no inferno. Esse caminho é como uma estrada larga, onde as pessoas andam.
até chegar em uma porta larga, mas essa estrada e essa porta levam aonde Deus vai destruí-las. Muitas pessoas entram por essa porta, portanto, deixem a estrada larga e entrem pelo caminho estreito para ir para o céu. É isso que Jesus falou. Nós temos alguns exemplos interessantes na Bíblia. Você se lembra quando Jesus conversou com aquele jovem rico? E aquele jovem rico que possuía muitas propriedades foi até Jesus e disse: olha, eu tenho feito tudo certo desde a minha mocidade. E Jesus disse para ele assim: ainda te falta uma coisa, vai, e eu vou fazer um comentário aqui. Você ama muito as riquezas, se livre dessas riquezas, entregue para os pobres, aí você vem e segue. Ele fazia tudo certo, mas o coração dele estava no lugar errado. Você se lembra de Zaqueu? Zaqueu também era uma espécie desse jovem rico, mas quando Jesus foi visitá-lo, ele mesmo por si, sem nenhum pedido, ele disse: Senhor, a partir de hoje, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus diz assim: hoje chegou a salvação nessa casa. Ou seja, Zaqueu foi capaz de abrir mão do que ele mais amava para glorificar a Jesus. Você se lembra daquela mulher samaritana? Ela tinha uma preocupação, ela tinha uma dificuldade, ela se enxergava menor, pequena, cheia de problemas, mas Jesus, ao conversar com ela, e tem um detalhe, ela foi buscar água. Talvez naquele momento, fisicamente falando, o que ela mais queria era água. E Jesus disse para ela: se você tomar a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E me chama a atenção naquele texto, em João 4, que ela deixa o cântaro aos pés de Jesus e volta para casa. Ela não precisava mais de água, porque ela tinha recebido de Jesus o que ela precisava. Quero que você se lembre que a maioria dos apóstolos morreram como mártires. Eles entregaram tudo ao Senhor. Eles não tiveram regalias, eles não tiveram honra na sua família, na sua casa, eles não receberam glória, eles não receberam bens materiais, eles não tiveram prazeres. Na verdade, eles tiveram ausência de tudo isso e se entregaram para morrer por Jesus. Eu quero que você se lembre das cartas de Paulo, Filipenses 3, 7, 8, dá para colocar aí, por favor? Filipenses 3, 7, 8. E Paulo vai dizer assim, Paulo que outrora foi um perseguidor da igreja, ele vai dizer: considere tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus. Como é que está a nossa vida hoje? Quais são hoje os seus desejos, as suas buscas, os seus projetos, as suas compulsões, os seus anseios? Todos eles precisam ser colocados aos pés de Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa: o reino de Deus só ocorre aonde Deus reina. Em Lucas 17, 20 e 21 está escrito assim: interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus? Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem em visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é onde Deus reina, no seu coração. Quando Jesus orou, ele disse: venha o teu reino, seja feita. Olha, venha o teu reino, Senhor, reina em mim. Se o Senhor vai reinar em mim, seja feita a tua vontade. Uma coisa tem a ver com a outra. Em Romanos 14, 17 está escrito: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em Mateus 4, eu quero ler a partir do versículo 18. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Eles estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes. Jesus os chamou. Então eles no mesmo instante deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Eles deixaram até mesmo a profissão
que eles tinham, Jesus falou: vocês agora não vão mais fazer o que vocês fizeram até hoje, agora eu vou transformar vocês em pescadores de homens. E eles tiveram que deixar aquilo. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, seguir a Jesus é a negação do eu. Seguir a Jesus é ser submisso a Ele. Nós vemos que o próprio Jesus, Santo de Deus, sofreu e teve que se entregar na cruz. E Ele disse: não seja como eu quero, mas tu queres. Em suma, tomar a cruz não é suportar um fardo inevitável, mas é escolher voluntariamente morrer para si mesmo todos os dias, e Cristo vive em você. É isso que quer dizer. Em Colossenses 3,5 está escrito assim: porquanto façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão sensual, os desejos maus, a ganância, que é a idolatria. Em Efésios 5,5 está escrito: fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Essa expressão não vos enganeis é muito importante. A Bíblia tem vários textos sobre isso. Eu selecionei alguns aqui. Quando a Bíblia diz assim, não vos enganeis, significa assim: aqui está um ponto de tropeço. Aqui, quando você raciocina, quando você pensa, quando você traz lógica, quando você quer justificar o que você está fazendo, você pode se enganar. Então, não se deixe enganar. Por exemplo, em 1 Coríntios 6, 9 e 10 está escrito assim: 1 Coríntios 6, 9 e 10. Perceba cada palavra, perceba, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Próximo. Não erreis, ou seja, não se enganem, não deixe ninguém enganar vocês, nem a vocês mesmos, nem os outros, nem alguém que ensina alguma coisa, nem alguém que prega alguma coisa, nem alguém que faz alguma coisa, nem alguém que por alguma forma ardilosa tenta explicar isso. Não errem, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão. Nessas pessoas, que olhe bem para esse versículo, o Deus dessas pessoas não é o Deus criador dos céus e da terra. O Senhor dessas pessoas não é o Senhor Jesus. Por quê? Porque elas colocaram outro valor no trono. Eu não estou dizendo que elas não possam explicar e dizer: eu fiz isso, eu nasci assim, me ensinaram assim, eu sofri, por isso eu sou assim. A Bíblia está dizendo: largue o trono disso, tire esse trono da sua frente e coloque o Senhor Jesus no altar da sua vida. Não levante esses valores. Esses valores são de pessoas que não têm Deus reinando no seu coração. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas nascem perfeitas e que elas não precisem ser ajudadas na caminhada, mas muitas pessoas têm abraçado ideologias e coisas que não são o Senhor Jesus e não são o senhorio dele. É isso que eu estou dizendo. Gálatas 6:7. Não erreis, não se deixe enganar, não engane ninguém você, mesmo a você. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que você plantar, cada semente que você colocar, cada coisa que você investir, cada valor que você tiver importante para você, você vai ceifar isso. Quando você ceifa fora do senhorio de Jesus, isso é palha, o vento leva. Nenhuma coisa é mais importante do que servir ao Senhor. Eu quero mostrar um outro texto, Tiago 1,16. Tiago capítulo 1, versículo 16. Não erreis, meus amados. Próximo.
toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra. Preste atenção, por favor. Nós dizemos assim hoje, a sociedade diz, as coisas, o que eles dizem? As coisas mudaram. Você já ouviu isso? As coisas mudaram. A Bíblia é um livro antiquado, é um livro de 4.000 anos atrás. Essas coisas já ficaram para trás. Não se deixe enganar, diz a Bíblia. Não deixe que ninguém engane você, nem ninguém, nem você mesmo. Não há mudança nem sombra de variação naquilo que Deus diz. A palavra de Deus é eterna. Não se deixe enganar. Outro texto, quero que você veja, 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, não se deixe enganar, não seja tolo. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com o que você ouve, com quem você anda. O que você está buscando? Você está buscando razão, lógica, explicação para fazer coisas que Deus abomina? Pois bem, não se engane, não faça isso. Você pode ser corrompido. Muito bem, quero continuar aqui. A palavra usada nesse termo aí, eu quero que você saiba isso. É a palavra tolice. Você talvez não saiba o significado, mas vou te explicar. Antigamente, as pessoas achavam que vinham assim, umas estrelas do céu que elas passavam, depois não sabiam se voltavam mais. Na verdade, eram os planetas. Os planetas têm uma órbita em torno do Sol. Gosto muito disso. Eu já uma vez tive até telescópio já. Então, fraquinho, mas eu tive. E aí, o planeta, você consegue ver, por exemplo, um planeta muito bonito de ver é Saturno, dá para ver os anéis, não precisa de muita coisa, dá para ver, muito legal. Mas as pessoas diziam assim, essas estrelas são errantes, elas não têm assim, elas não sabem para onde elas estão indo. Então, essa palavra, que é a palavra planasse, em grego, vem da palavra planal, significa, hoje a gente chama de planeta, mas significa o seguinte: pessoas a palavra quer dizer seres desencaminhados, que erram o caminho, que se desviam, que são induzidos a erro. E muitas vezes nós temos uma autopercepção errada, e isso é um perigo. No caso de imoralidade, a palavra imoralidade, ela é uma busca por felicidade e segurança. É um desejo que você tem. Todo mundo faz, isso não tem problema. Mas a Bíblia está dizendo, você está iludido. Eu não vou ler aqui Gálatas 6 agora, mas significa dizer assim: não se preocupe, faça isso, mas vai ficar tudo bem. Essa é a ideia. Mas não se engane, é uma ilusão de ótica espiritual. Não se engane, não seja tolo, não deixe ninguém enganar você. A Bíblia está dando um grito de alerta. Ela está colocando como uma placa, dizendo assim: cuidado, tem um abismo aqui. Às vezes a gente não entende. E o que acontece? Algumas pessoas dizem, mas é uma fraqueza humana, nós estamos alienados, nós não conseguimos. Mas sabe uma coisa? Quero dar um exemplo a vocês. Vocês lembram do Saulo de Tarso? Ele era um homem que ele achava que estava fazendo certo. Ele conheceu a Deus, ele era zeloso, era uma pessoa que buscava cumprir a lei. E um dia ele soube dos cristãos, e ele falou assim: eu vou perseguir esses cristãos aí em nome de Deus, eu vou prendê-los, eu vou acabar com essa seita aí. Ele tinha certeza que ele estava certo. Ele usava inclusive a força da Bíblia para achar que aquilo estava certo. Mas um dia, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com uma pessoa, Jesus. E Jesus, ao encontrar-se com ele ficou cego, ele caiu ao chão. Lá não está escrito que ele estava em cima do cavalo. Tem um monte de pastor que fala que o Saulo caiu do cavalo. Não tem cavalo lá. Se ele caiu do cavalo, eu não sabia, eu não sei. Não põe cavalo, nem baleia, nem maçã, onde não tem. Então, você precisa lembrar, ele caiu, e ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem és tu, Senhor? Ele tem um
encontro com Jesus. E a partir daquele momento, ele percebeu que mesmo achando que estava fazendo certo, ele estava fazendo errado. E ele foi esclarecido de uma forma forte pelo próprio Jesus. Ele estava lutando contra o próprio Deus e teve esse choque. Ele teve uma revelação. Na verdade, ele estava lutando a favor do inimigo de Deus. Ele estava lutando contra si mesmo, contra o próprio Deus. Aí, enfim, ele estava do lado errado. Eu quero dar um outro exemplo. Os fariseus, de um modo geral, eles achavam que estavam fazendo a coisa mais linda do mundo, mas eles estavam fazendo errado. Eu quero que você também lembre-se de um rei. Você vai se lembrar provavelmente, quando você estiver refletindo sobre essa mensagem. Um rei chamado Uzias. 2 Crônicas 26:16. 2 Crônicas 26:16. Mas havendo-se já fortificado, ele era um menino bom. Ele começou jovem a ser rei. Ele era bom, mas à medida que ele foi sendo forte, que ele foi sendo abençoado, à medida que havia já se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo um papel não de rei, mas de sacerdote. E aí aconteceu o seguinte: ele quis agir no que não era da competência dele. Irmãos, nós não discutimos as coisas que Deus diz para a gente fazer. Isso não é da nossa competência. Quando uma pessoa pede para você fazer uma coisa no seu emprego e você faz o que ela pediu, a culpa, se der errado, é de quem? É dela, porque ela pediu para fazer. Mas se você tomar uma iniciativa errada e der errado, a culpa é toda sua. Você pode ser até mandado embora. Ah, mas eu achei que era bom. Eu sempre dou um exemplo aqui. Imagina meu filho pegar agora o meu carro lá na rua e falar: pai, eu lavei o seu carro com bombril, foi maravilhoso, tirei toda a tinta. A intenção era das melhores, mas o resultado não foi o esperado. Às vezes nós, com a nossa ignorância, nossa prerrogativa, nossa iniciativa errada, por isso mais vale orar do que fazer. Mais vale perguntar a Deus: é isso mesmo que o Senhor quer? Porque esse rei, ele agiu no sagrado. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que, 2 Crônicas 26:18, pode pôr 2 versículos para frente aí. E resistiram ao rei Uzias, os sacerdotes, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. E sabe o que aconteceu? Não vou ler o texto todo, mas nesse momento, na testa dele surgiu lepra. E agora os sacerdotes começaram a gritar: tem lepra na sua testa, Uzias. E ele agora sai, ele vai sai correndo, e ele nunca mais pôde entrar, porque ele foi construída uma casa para ele, longe da sociedade. Ele teve que viver o resto da vida dele até morrer de lepra, não foi curado, porque ele transgrediu uma coisa que Deus tinha falado na testa. Então, esse engano de Uzias serve para nós. Às vezes nós achamos que estamos prestando uma homenagem a Deus, fazendo coisas, mas a nossa pergunta é: Deus, o Senhor quer que eu faça isso? Mas se Deus já disse na sua palavra não faça, e Deus não muda. Você se lembra de Nadab e Abiú em Levítico 10? Eles pensaram assim: tanto faz, lá no templo tem um fogo lá que queima no altar, mas a gente pode fazer o seguinte: a gente pode pegar o fogo aqui da nossa casa. Vamos pegar o fogo da nossa casa e vamos levar lá. Fogo é fogo, qual a diferença? Deus não vai se importar. Mas sabe o que aconteceu? Eles achavam que fogo é fogo, incenso é incenso. Mas aconteceu uma coisa. Levítico 10:2. Põe aí para mim, por favor. Levítico 10:2. Sabe o que aconteceu? Eles brincaram com fogo. Eles brincaram com fogo. Então o fogo saiu de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E você vai dizer assim: nossa, que Deus bravo. Não, a questão, nós temos uma visão errada de Deus. Nós pulamos o que as pessoas fazem de errado e nós focamos na punição de Deus. Na verdade,
Quem é mau, quem erra é o ser humano. Você precisa se lembrar disso. É uma petulância, é uma soberba que às vezes nós temos, até ritualística. Nós achamos que podemos fazer o que nós quisermos no culto. E tem uma coisa que eu queria trazer para vocês aqui. Tem um efeito, preste atenção nisso, que se chama Dunning-Kruger. Esse psicólogo, ele entendeu o seguinte: pessoas com pouco conhecimento ou baixa habilidade em alguma área tendem a achar que eles são melhores que os outros. Aqui está dizendo assim: quanto mais tola é a pessoa, mais inteligente ela acha que é. Então as pessoas acham que pela confiança delas, pela inteligência delas, elas podem fazer o que elas quiserem. Elas assim aprenderam o mínimo. A pessoa aprendeu a falar uma palavra em hebraico, agora ela é doutora na igreja. Ela aprendeu as 3 palavrinhas só, agora ela pode dirigir louvor, porque ela já sabe tudo. Às vezes nós temos que tomar cuidado com as informações que nós mesmos trazemos para nós. Nós não sabemos nada. Quanto mais uma pessoa estuda alguma coisa, seja lá o que for, ela fala assim: menos eu sei, mais eu preciso estudar, mais eu preciso saber. Existem coisas, nuances, detalhes, que o nosso Deus é o Deus de toda inteligência, toda sabedoria, e algumas pessoas acham que sabem mais que Deus. Provérbios 12:15. Provérbios 12:15. O caminho do tolo ou do insensato é reto a quem? Para ele mesmo. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Pergunte mais, estude mais. Provérbios 16:2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Nós achamos que sabemos tudo. Provérbios 1:7. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 18:2. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Eu acho que isso é bom, eu gostei disso, isso me faz bem. Provérbios 26:12. Provérbios 26:12. Vês ao homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode esperar mais do tolo do que dele. Provérbios 26:11. Como o cão torna o seu vômito, assim o tolo repete a sua tolice. Não aprende com os próprios erros. Não existe um livro tão especial para falar com a gente como o livro de Provérbios. Nós vemos que às vezes nós nos auto-enganamos. Nós ouvimos pessoas que não sabem nada, uma ilusão das coisas, e nós nos justificamos. Nós temos uma convicção de acordo com aquilo que a gente acha que é bom para nós. Isso é bom para mim, então isso está certo. Quantos de nós, sem querer criticar, acha que o seu filho é que está certo? Alguém liga da escola e fala assim: o meu filhinho é certo, o dos outros que fez alguma coisa errada. Fique tranquilo, vamos mudar de escola. Nós às vezes temos uma cegueira espiritual. Nós temos uma vontade e a gente quer achar na Bíblia um versículo para a gente fazer aquilo que a gente quer fazer. Uma falha, digamos assim, eu vou tentar achar uma brecha. Na Bíblia não fala nada para usar cocaína. Nós temos uma tragédia. Nossa vida humana é uma tragédia. Nós temos que tomar cuidado, porque, por exemplo, Judas, ele tinha uma convicção. Ele achava que estava certo de vender Jesus por 30 moedas de prata. Ele achava até que ele viu que ele estava errado, mas ele não soube lidar com isso. Nós temos várias pessoas que cometeram erros. Nós precisamos abandonar nossas falsas certezas.
nosso controle, nossa verdade sobre nós mesmos. Mateus 15,14. Mateus 15,14 vai dizer assim: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. João 9, 39 a 41, disse-lhe Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram: também nós somos cegos? E Jesus disse: se fossem cegos não teríeis pecado, mas agora quando dizes vós vedes, por isso o vosso pecado permanece. Nós temos sido cegados pelo nosso inimigo, como vai dizer 2 Coríntios 4:4. Mas nós temos um problema pior que esse. Nós temos uma dureza de coração, temos uma espécie de torpeza mental que a gente não vê quando erra. Efésios 4:18, está com o entendimento entenebrecido, alheios à vida de Deus pela ignorância que neles há devido à dureza do seu coração. Agora, todas as atitudes erradas do nosso coração são trevas para Deus. Nosso coração é enganoso, nós somos insensatos, nós somos iludidos, nós não sabemos vigiar, nós muitas vezes cometemos erro, e por causa da nossa soberba, nós precisamos aprender algumas coisas, queridos. Primeiro, nós não somos autossuficientes, nós precisamos da palavra de Deus para nos guiar. Nós precisamos nos render a Jesus e dizer em oração: Jesus, eu sou um aprendiz, eu quero aprender, eu não sei, eu não tenho a verdade em mim, a verdade está em Ti, o Senhor é a verdade, a Tua palavra é a verdade. Quanto à arrogância no nosso coração, nós temos sido enganados. E agora eu quero lembrar Romanos 1,18. Romanos 1,18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Perceba, muito importante. Então, nós temos um raciocínio vão, entenebrecido. Romanos 1,21. Porque tendo conhecido a Deus, eu vou dizer com as minhas palavras, não colocaram Deus no lugar de Deus, não glorificaram Deus como Ele merece, não agradeceram a Deus. Mas o que foi que o ser humano faz? Ele entra com seus discursos, suas explicações, entra com seu coração pecador e insensato, e acha que tem razão. Romanos 1,22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1,25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Sabe, esse livro de Romanos capítulo 1 mostra que todo mundo fecha os olhos para Deus. Quando ouve uma coisa que não gosta, fala assim: essa parte eu vou pular, eu não gostei disso, eu não concordo com Deus nisso, eu vou ficar só com a outra parte, eu não vou fazer o que Deus quer, eu vou fazer só o que eu quero. Mas se Deus, se Jesus é o Senhor, Ele manda, é a palavra dele, é a palavra dele que define o que você quer fazer. Ou você é o seu Senhor, ou Ele é o seu Senhor. Você precisa escolher. No livro de Apocalipse a gente vê isso. Em Apocalipse 3,17 vai dizer assim: porque dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. E isso daí, meus queridos, está sendo dito para uma igreja. Não está sendo dito para as pessoas que não conhecem Jesus, está sendo dito para uma igreja. Vamos pensar, vamos imaginar. Agora Apocalipse 12:9. Veja, Apocalipse 12:9 vai dizer assim: e enganavam os que habitavam na terra com os sinais que lhe foi permitido fazer. Apocalipse
E foi lançado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que faz o quê? Engana todo mundo. Apocalipse 13, 14. E enganava os que habitavam na terra pelos sinais que não foi permitido fazer. Então nós vemos que existe uma rebelião acontecendo. Eu quero que você veja Apocalipse 17, 2. Apocalipse 17, 2. Deixa eu explicar uma coisa, o que significa essa palavra fornicar. No tempo, na sociedade romana, tinham lugares que eram frequentados pelos homens, onde as mulheres faziam sexo ali. E quando assim, eles faziam esse lugar, ficava parecendo um forninho. Sabe, já viu forno de pizzaria assim? Então eles faziam aquilo lá bem grande ali. Então era o jeito do lugar. Então a palavra fornicar é se aquecer fora do casamento entre homem e mulher. Isso significa fornicar. Você não é casado com uma pessoa, você não está abençoado por Deus naquele relacionamento entre homem e mulher, e você fornica, você se aquece onde não deve. É isso que quer dizer essa palavra. Com a qual fornicaram os reis da terra, os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Hoje nós temos pessoas que passam horas e horas na internet, não produzem, não fazem nada, ficam fornicando. Pessoas com relacionamento fora do seu casamento. E a Bíblia condena isso. Mas alguém vai dizer, mas todo mundo faz isso. É verdade, o caminho largo é esse mesmo. Apocalipse 2,14 diz assim: mas contra ti tem algumas coisas, porque tem já os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria. E olha, deixa eu explicar. O povo de Israel era invencível, e a igreja é invencível, e você que é servo de Jesus é invencível. Mas tem uma coisa: você tem uma pessoa que pode se voltar contra você e destruir você, e não é Satanás. E essa é a estratégia de Balaão. Balaão combinou assim com Balaque: olha, Deus não vai amaldiçoar esse povo que ele ama, essas pessoas que ele ama, a igreja que ele ama, ele não vai fazer isso. Mas tem uma coisa: se nós colocarmos coisas para que eles pequem, nós não precisamos fazer mais nada. O próprio Deus dele se voltará contra eles. E isso foi ensinado. E hoje, muitas pessoas da igreja têm a sua vida espiritual destruída, a sua alegria destruída, a sua mente destruída. Por quê? Porque o próprio Deus está contra elas. Porque elas têm feito coisas, caído nas armadilhas. Apocalipse 2:20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que façam coisas fora do casamento e sacrificem a ídolos. E essa é uma palavra para a igreja. Quando você desobedece a Deus, você desvaloriza o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e a prostituição entra no seu coração. Algumas pessoas hoje dizem assim: se há amor, se há fidelidade, então não é pecado. Quem é alguém para legislar no lugar de Deus? Quem sou eu, quem é você, ou quem é qualquer pastor que seja sobre a face da terra, ou até morto ou vivo, para dizer isso, para mudar a palavra de Deus? Quem autorizou alguém a fazer isso? Quem tirar uma palavra ou colocar alguma coisa que não está lá é réu de tudo que está no livro. Não se deixe enganar. Provérbios 14:2. Provérbios 14:2. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte.
1 João 5:3. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. João 14:15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Para a Bíblia, a palavra amor é outra coisa. Amor é fidelidade alinhada a Deus, o pacto que você tem com Deus. Algumas pessoas hoje na internet têm dito assim: Jesus nunca falou sobre isso. Ah, não? Só se for na Bíblia deles. Mateus 19:4-6. Como que Jesus não falou? Falou, Mateus 19:4-6. Ele, porém, respondendo, diz-lhes: não tem dizendo que aquele que os fez no princípio. O que está escrito aí? Quem falou isso? Foi Jesus. Não tem dizendo que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. Por favor, agora, versículo 5. E disse: portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Próximo. 6 agora. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. As pessoas falam assim: ah, e Jesus só está falando sobre separação, sobre divórcio, sobre desquite. Jesus está falando sobre o que é certo, como um casamento certo. As palavras que Jesus usou, que estão em grego aqui, na tradução que a gente tem, a palavra arsen significa macho, a pessoa sexual, biologicamente masculina, e a palavra tele, a palavra fêmea, reforçando como Deus os criou. Depois ele usa a palavra antropos, que quer dizer gênero humano. Depois ele volta a falar outra palavra, aner. A palavra aner quer dizer homem maduro, e guiné, que quer dizer mulher ou esposa. Quando ele fala o homem unir-se-á à sua mulher, fala o marido, o homem macho adulto, responsável, vai se unir à sua mulher, a fêmea. É isso que Jesus diz. Hebreus 13:4. Hebreus 13:4 diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, olha o pessoal do forninho aí outra vez, olha o pessoal como é que chama, da pornografia aí, olha o pessoal de tudo errado fora do casamento. O que a Bíblia está falando? Deus os julgará. Você vai chegar na frente de Deus e Deus vai julgar você. Qual é o propósito de Deus nisso? Ele quer ter uma aliança que se reflita na nossa vida espiritual. Sabe, eu vou dizer uma coisa interessante. Ouça isso. Sempre que Deus vai aplicar juízo, Ele manda primeiro alguém que avise você. Vou repetir. Sempre que Deus vai aplicar o seu juízo, antes Ele dá uma condição, Ele dá uma oportunidade de arrependimento através da mensagem, da palavra de Deus. Sempre Ele faz isso. Ele é fiel, Ele é justo, Ele avisa. Qual é a questão aqui? A questão é que nós, cada um de nós, você tem as suas fraquezas, eu tenho as minhas fraquezas, você tem as suas razões, eu tenho as minhas razões, mas tudo isso precisa ser deixado no altar e dizer assim: Deus, o Senhor é soberano, é o Senhor que manda, não sou eu, é o Senhor que legisla, não sou eu, é o Senhor que diz o que eu tenho que fazer, não eu. Senhor, eu desisto de mim mesmo para glorificar Cristo. Isso é o que a Bíblia ensina. Essa é a verdade da palavra de Deus. Quando você luta contra a soberania de Deus, você mesmo está se alistando para a sua própria ruína. A rendição a Deus salva você. Cristo não apenas ensinou a doutrina dessa entrega com tudo que Ele fez, mas Ele foi até o fim. Ele disse: contudo, Pai, não seja como eu quero. E Ele, Jesus, é o Senhor.
Mas ele disse: não seja como eu penso, como eu planejo, com os meus argumentos, seja como tu queres. Isso é uma lição para cada um de nós. É uma crucificação diária, é abandonar as falsas certezas, é abandonar justificativas humanas, é abandonar uma máscara de idolatria, de pecado, é trocar o controle ilusório pela própria confiança e colocar isso longe das aparências. Servir a Cristo é despojar-se do seu próprio eu. Quando você faz algo errado, não tem justificativa. Despoje-se do seu próprio eu e deixe Cristo reinar soberanamente na sua vida. Sabe o que nós temos que fazer? Morrer para nós mesmos, deixar de lutar contra Deus, para que nós sejamos abraçados por Ele. O destino final de quem entrega tudo a Jesus não é um vazio. É isso que você tem que aprender e eu temos que aprender. Algumas pessoas falam assim: mas se eu fizer o que Deus manda, eu não vou ser feliz. Primeiro, felicidade não é a sua busca. A sua busca é agradar a Deus. Felicidade está longe disso. Felicidade vai para o mundo, vai para o carnaval, vai se sujar lá. Aí você vai ter felicidade. Mas se você quer ter vida eterna, se você quer ter a bênção do Senhor, se você quer ter transformação, luz no seu coração, se você quer ter liberdade transformadora, você precisa da presença de Jesus e da grandeza dele no seu coração. A sua vida, a sua escolha, o seu fôlego tem que ter um único propósito. Sabe qual é? Aprenda isso. Apocalipse 5, 12 e 13. Ouça esse texto. Se você entrar na dimensão desse texto, você entendeu para que você nasceu, você entendeu o significado da sua existência, da sua vida, das suas atitudes, do seu eu, dos seus desejos. Aqui está a resposta. Com grande voz diziam, vamos ler juntos: digno é o Cordeiro. Repita: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Essa deve ser a nossa oração. Quando você acorda de manhã, quando alguém oferece uma coisa para você e fala assim: isso vai dar certo, vá por esse caminho, mas tu tem que ter nota. Não, mas isso não é contra a lei. Não se preocupe, mas isso é contra a palavra de Deus. E deixa para lá. Não, você vai dizer assim: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados diante de uma estátua para adorarem aquela estátua, e a música tocou, eles disseram: nós não vamos nos ajoelhar perante essa estátua. E o rei Nabucodonosor veio e disse assim: vamos tentar outra vez. Vocês também estavam conversando, vocês eram adolescentes, vocês são jovens, e na hora que tocou a música vocês estavam distraídos. Tirem os fones de ouvido, vamos tentar outra vez. Toca a música agora. E aí eles disseram assim: não. Eles disseram assim: ó rei Nabucodonosor, o senhor fica sabendo de uma coisa. Sabe por que nós estamos aqui? Eles devem ter pensado: nós estamos aqui porque no passado nós fizemos as coisas lá em Jerusalém do nosso jeito. Nós achamos que a gente fazia as coisas como a gente queria, e nós fomos arrancados da nossa terra, e nossos pais mortos, nossos irmãos mortos, e só nós das nossas famílias sobramos. E nós estamos aqui agora, longe de casa, e agora o senhor coloca essa estátua, nós não vamos nos ajoelhar. E ele falou: então vamos colocar o pessoal na fogueira. Eles disseram: vamos lá. E aí eles foram colocados, e os soldados que os levaram, porque a fogueira foi colocada mais quente 7 vezes, e os soldados foram queimados quando estavam levando eles. Mas eles, ao chegarem naquela fornalha, a Bíblia diz que apareceu um 4º homem lá. E o Nabucodonosor perguntou: não foram 3 colocados lá? Por que tem 4? Venham para fora. E a Bíblia diz que nem cheiro de fogo tinha neles. Marcos 8,36.
Essa é a verdade da palavra de Deus. Marcos 8,36. Por que aproveitaria o homem ganhar todo mundo? Eu fiz tudo o que eu queria. Eu usei todos os tipos de sexo possível e soube de tudo. O que adiantaria isso? Se você perdeu a sua alma, se você vai se encontrar com Deus um dia, se a sua vida não é uma vida que dignifica a Deus, o que adiantou? Quem vai aplaudir você? Eu gostaria que você se lembrasse que Cristo precisa preencher cada detalhe da sua alma. Romanos 11,36. Romanos 11,36. Não é por você, não é por mim, não é pela igreja, não é pelo governo, não é pela saúde, não é pela educação, não é pela segurança, porque dele quem é esse ele aí? Jesus. Por causa de Jesus, por ele, para ele são todas as coisas. Não é por causa da gente, é para ele. Então, que a glória seja para ele eternamente, amém. Quero concluir. Nós temos um impulso para pecar, mas eu nessa noite te peço, adolescentes da primeira igreja batista de Bauru, tenham um impulso para a graça de Deus. Pulem na graça, pulem na gratidão, tenham um amor sacrificial por Deus em vocês. Aprendam que Jesus morreu na cruz, e esse é o ápice da história, é o triunfo, onde Jesus morreu por nós e pagou. Ele nos mostrou que o nosso orgulho não vale nada, foi quebrado na cruz. Nós precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados, e a pessoa que vence é aquela que desiste de si mesmo. É o fim da autossuficiência, é uma rendição total. O poder de Deus é que nos resgata, a glória de Cristo. Eu quero fazer um chamado final. Primeira Igreja Batista de Bauru, se coloque de pé. Quero fazer um chamado a você. Ouça. Se isso for verdade, ore por isso que eu vou dizer aqui. Que possamos hoje abandonar as estradas largas do engano, rasgar o nosso coração diante do Senhor em verdadeiro arrependimento e confissão, e abraçar a maravilhosa graça que nos convida a tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, porque tudo é para Ele. Você quer experimentar tudo que você pode ser? Então creia no Senhor Jesus, viva para Ele. O mal não vai poder tocar você, você vai ser vencedor, você não vai se envergonhar de nada. Quando Jesus te chamar, você vai dizer: eis-me aqui, eu obedeço o Senhor. Eu quero orar agora, encerrando essa mensagem. Senhor, nós estamos desistindo de nós mesmos. Senhor, nós estamos desistindo da nossa razão, das nossas explicações. Nós estamos desistindo da nosso orgulho, nossa vaidade, nossas certezas. Senhor, a gente não sabe nada mesmo. A gente não é salvo pelo que a gente sabe. A gente é salvo porque a gente crê exclusivamente no Senhor, é através da fé. Senhor, que a fé que vem por ouvir a Tua palavra habite em nosso coração. Senhor, que mesmo que nós não saibamos explicar, nós possamos viver de forma que agrada ao Senhor. Senhor, abençoa os adolescentes da Tua igreja, abençoa os jovens, as crianças, abençoa os casais, abençoa os idosos. Pai querido, que cada pessoa possa se curvar a Ti e render-te graças pelo que o Senhor fez, porque o Senhor pagou o nosso pecado na cruz, e o Senhor não merece nós andarmos longe do Senhor. Senhor, ensina-nos a andar com poder e graça na Tua presença, que nós possamos ser livres das amarras, das armadilhas que são colocadas diante de nós, possamos glorificar o Teu nome com alegria e deixarmos de ser inúteis para sermos ramos que dão fruto. Ó Pai, faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.
ficou Jesus assentado.